Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Como o irmão Rony falou, nós começamos juntos e, se Deus quiser, vamos continuar juntos por um bom tempo. E ele falou para mim que vocês estão, como se fosse o tema do ano seria a glória de Deus. Vocês estão estudando isso, né? Acho que é um assunto que vocês vão desenvolver ao longo do ano. Não sei como é que vocês estão abordando. Então, estou caindo um pouco de paraquedas, mas aí quando ele me falou disso, geralmente eu tento trazer alguma coisa relacionada com o que a igreja está estudando, que é chato, né? Você está vendo a temática, aí do nada, por alguma razão que você vai chegar na igreja, você traz uma coisa às vezes que não está ligado. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é relacionado a isso, apesar de que talvez vocês só vão entender no final. E é um tema, é um desafio para todos nós, porque a glória de Deus, muitas pessoas têm uma compreensão às vezes equivocada. Só para vocês terem ideia, a glória de Deus é mencionada na Bíblia mais de 400 vezes. E a gente pensa em glória de Deus, a gente pensa em dar glória a Deus e tem a glória de Deus como glória de Deus em si mesma. Então tem uma diferenciaçãozinha. A glória de Deus, na verdade, ela vai ser uma expressão exterior da excelência de quem Deus é. A gente vai falar de glória de Deus nesse sentido, de algo que é intrínseco a Deus. A gente vai ver sempre aquela luz que emana de Deus, representando toda a excelência do caráter e da perfeição de Deus. Então, se é algo que é de Deus, ou seja, nós não contribuímos nada para Deus ter a sua glória. O que seria então dar glória a Deus? Como é que a gente vai dar algo que Deus já tem, independentemente da gente? Porque se não tivesse nenhuma criação, nenhum ser humano, Deus iria continuar tendo a sua glória intrínseca. Então, dar glória a Deus é simplesmente quando nós reconhecemos quem Ele é. Ele é o que Ele é, independentemente de nós. Mas nós damos glória a Deus quando nós reconhecemos a sua excelência e nós honramos a Deus. E tudo que Deus faz na sua palavra tem como, aliás, na história da redenção, que é registrado na sua palavra, tem como um objetivo que Ele receba o máximo de glória possível. Uma vez eu estava evangelizando, a pessoa disse que Deus orgulhoso é esse, quem é Ele para querer receber toda a glória? Ele é só o Criador de todas as coisas. Então, só isso. Então, eu acho que Ele merece toda a glória, porque Ele é o autor de todas as coisas. Isso é só mais uma expressão, né, dessa pessoa da depravação humana não querer dar glória que é devida a Deus. Então, o que eu quero ver com os irmãos é um aspecto, na verdade, é uma manifestação da glória de Deus, que eu creio que é onde a glória de Deus ela brilhou e continua a brilhar mais, e onde esses dois aspectos da glória de Deus, essa glória de Deus que Ele tem, independentemente da gente, ela vai aparecer, e também esse algo que nós vamos estudar hoje faz com que nós venhamos a dar glória a Deus de uma forma muito especial. Então, hoje nós vamos ver a glória de Deus na obra de Cristo, como é que ela se manifesta na obra de Cristo. E como é que a gente vai falar de um tema tão amplo em tão pouco tempo, né? Por sinal, vou até botar aqui meu cronômetro para que não seja a última vez que eu venho aqui. Então, deixa eu começar aqui. Então, como é que nós vamos falar sobre isso? Porque quando a gente fala da obra de Deus, de Cristo, nós estamos falando desde a sua encarnação até a sua ascensão. E talvez os irmãos não saibam, mas existe um capítulo da Bíblia que fala de forma condensada sobre tudo isso. E acreditem, não está no Novo Testamento, está no Antigo, que é o famoso capítulo de Isaías 53, que é para aí que nós vamos. Os irmãos podem abrir. Então lembre, nós vamos falar do ministério de Cristo, da obra de Cristo, e vamos depois ver como é que isso se relaciona com a glória de Deus que Ele tem, e como isso faz, como o ministério de Cristo, a obra de Cristo aqui na terra, faz com que nós venhamos a dar glória a Deus. Para isso a gente vai precisar explicar, esse texto é um dos textos mais famosos das Escrituras, eu me arriscaria a dizer que é o meu capítulo favorito da Bíblia. É um capítulo grande, com um nível de detalhes muito significativo, que na verdade, como vocês sabem, os versículos, divisão de versículos e capítulos não é inspirado. Então, o capítulo 53, na verdade, começa no 52:13, era para ser tudo uma grande sessão, e vai terminar lá no versículo 12 do capítulo 53. O que eu quero ver com vocês hoje? Por causa do nosso tempo, eu vou ter que engolir alguns versículos, nós vamos ver só do versículo 1 até o versículo 10, só, né? 10 versículos, vai? Tentar fazer o meu melhor aqui, para não cansar os irmãos, tá ok? Então vamos orar, e depois nós vamos começar a expor esse capítulo e ver como é que ele se relaciona com a glória de Deus. E aí eu faço a leitura em seguida. Senhor nosso Deus, te agradeço por estar aqui com os meus irmãos, muito obrigado, Senhor,
por essa oportunidade. Algo que para nós foi de supetão, me pegou desprevenido, pegou o pastor Rony desprevenido, mas que o Senhor planejou desde antes da eternidade. Te agradeço por, especialmente, o teu povo que aqui está presente, por ter chegado no dia de hoje, que eles possam, Senhor, compreender um pouco, é impossível compreender a tua glória de forma total, mas que eles possam ver um vislumbre dessa glória nesse capítulo tão especial que está presente na tua palavra. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então vamos ler aqui, capítulo 53 de Isaías, do versículo 1 a 10. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Atenção para esse versículo aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Muita coisa, né? Muita informação, um capítulo que a gente... isso aqui é muito citado em várias passagens do Novo Testamento, mas acho que às vezes a gente não para pegar os detalhes que são grandiosos do que essa passagem quer nos dizer. E talvez você não tenha prestado atenção, mas a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, senão a gente não vai ter uma compreensão boa desse capítulo, no versículo 1. Olha só, quem creu em nossa pregação? Se você perceber aqui, parece que é mais de uma pessoa que está falando, em nossa pregação. Quem é que está falando isso aqui? E em qual momento da história essa pessoa está falando? Primeira pergunta que nós temos que fazer. O que a gente sabe é o seguinte, não é Isaías, porque Isaías é só uma pessoa. Então, obviamente, não seria Isaías aqui. Seria Deus, não por causa do teor do que esse conjunto de pessoas eles vão falar. Eles vão falar que eles rejeitaram a Cristo. Nós sabemos que Deus não rejeitou a Cristo. E talvez a resposta vá surpreender vocês. Porque o que nós temos aqui é uma declaração que não aconteceu. Tudo que a gente viu aqui fala sobre Cristo, sobre o Messias, sobre Jesus. Nós sabemos que isso cumpriu com Cristo. Isso para Isaías era futuro, para nós é passado. Mas a declaração, ou seja, o momento em que isso aqui vai ser dito, é futuro também para nós. Porque quem está falando aqui são os judeus convertidos. Sabe aquela promessa de que todo Israel será salvo? Isso ainda vai se cumprir. E quando eles perceberem o que foi que eles, como uma nação, fizeram com o Messias, eles irão fazer essa declaração, tudo isso que eles irão reconhecer que Jesus era o Messias. E lá, por exemplo, em Zacarias, que é um livro que infelizmente não é muito lido nas Escrituras, se você for ver lá em Zacarias 12:10, vai dizer, falando dessa conversão, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E no 13:1 vai dizer, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ou seja, é um momento de muita alegria, porque finalmente Israel vai ser salvo, a nova aliança vai ser derramada sobre todos os judeus, nova aliança que já foi inaugurada conosco, com a igreja. Porém, vai ser um momento também amargo, porque o povo judeu como um todo vai ver que eles foram responsáveis, eles rejeitaram o Messias e foram os responsáveis por levá-lo ao madeiro.
E quando isso acontecer, eles vão perceber, não só que eles mataram o Messias prometido por Deus, mas como por causa da sua rejeição, todo judeu, desde a época de Cristo até, seja lá quando essa declaração for feita, que não aceitou a Jesus, teve a sua condenação. Então vai ser um choro por causa do que eles fizeram, por terem rejeitado o Messias, mas também por causa de todos aqueles que não foram salvos exatamente ao longo de toda a história, por terem rejeitado o Messias. E nós que somos crentes, a gente olha para esse capítulo com alegria, porque obviamente ele fala de tudo que o nosso Salvador fez, mas para os judeus é uma declaração tanto agridoce. E aqui nós vemos que eles vão dizer quem creu em nossa pregação. Isso aqui talvez fosse algo que a gente estivesse falando, né? A gente prega o evangelho e as pessoas não acreditam na gente. Por que são eles que estão falando isso? Né? Nossa pregação não é a igreja. Primeiro que não tinha igreja aqui no Antigo Testamento. Segundo que quando ele está falando aqui, ele está se apropriando, os judeus estão se apropriando dessa questão da pregação. Pense que todos os autores praticamente da Bíblia eram judeus, com exceção de Lucas e quem sabe do autor de Hebreus no Novo Testamento. Do Antigo Testamento todos eram judeus. Os apóstolos eram judeus. E o próprio Jesus era judeu e os primeiros crentes da história da igreja eram todos judeus. Então, o evangelho veio dos judeus, foi anunciado pelos judeus inicialmente, tinha como Messias um judeu e foi profetizado por um judeu, Isaías, quase 700 anos antes do Messias vir. Então, eles podem dizer, quem creu em nossa pregação é uma pergunta retórica, praticamente ninguém. Porque exatamente quando eles estão falando isso aqui, eles estão falando dentro da perspectiva dos judeus. Praticamente não houve convertidos. Quando a gente vai ver 3 anos de ministério de Jesus aqui, e quando a gente vai ver lá em Atos, tem quantos crentes lá? 120. Depois, óbvio, vai ter, com a vinda do Espírito Santo, vai aumentar para alguns milhares. Mas inicialmente, talvez centenas de pessoas foram, nesse caso, a colheita, vamos dizer assim, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra. Não, obviamente, por causa de alguma falha nele, mas por causa da dureza de coração do povo judeu. Segunda pergunta retórica que eles fazem é o seguinte: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando nós estamos falando dessa expressão braço do Senhor, é uma expressão hebraica que vai designar a força, o poder de Deus e que era usada pelo próprio Isaías no Antigo Testamento em 2 contextos. Poderia ser um contexto de destruir ou salvar, ou seja, aqui é o poder de Deus, a força de Deus ou para destruir ou para salvar. Eu não vou ler os versículos para vocês, mas está lá em Isaías 51:9 e em Isaías 52:10, por causa do tempo. Então, o que vocês acham que está nessa passagem aqui? Ele está falando do poder de destruir ou poder de salvar? Poder de salvar de Deus. Então, quem é o braço do Senhor? Perceba, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é aquele que tem o poder de salvar, que foi enviado de Deus e por isso é aquele poder de Deus? É o próprio Messias, é o próprio Jesus Cristo. E eles, essencialmente, o que eles estão dizendo é que o Messias será aquele que tinha e tem até hoje, Jesus, o poder de resgatar o seu povo da condenação. Mas essas 2 perguntas, quando você junta, no versículo 1, basicamente o que eles estão dizendo: quem foi que creu na nossa... Nem nós mesmos, a gente não creu na nossa pregação, na nossa própria pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi a nós, mas mesmo assim, como é que a gente não acreditou? E eles vão continuar. Na verdade, eles vão começar a responder essas perguntas. Na pergunta está implícito que foi revelado quem era o Messias, e com a pergunta retórica, quem creu em nossa pregação? Praticamente ninguém. Por que é que eles não creram? E aí eles vão começar a responder no versículo 2, que vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Eu gosto da tradução da NVI, que vai dizer o seguinte: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. O que nós temos aqui, falando das origens de Jesus, exatamente do seu nascimento. E aqui você tem: porque foi subindo como renovo perante ele. Quem é perante ele? Perante o próprio Deus. Ou seja, Jesus foi crescendo perante Deus, aprovado por Deus. Porém, para os judeus, Jesus era como um broto tenro. O que é um broto tenro? A gente que mora na cidade, a gente tem a menor ideia do que é isso. Então, renovo, broto tenro, são aqueles pequenos ramos
que crescem nas árvores. Eles não são plantados, eles ficam paralelos aos ramos principais e eles acabam que não servem de nada para a árvore, eles só ficam sugando todos os nutrientes da árvore. Então eles são inúteis, eles são indesejados para os agricultores, porque eles não contribuem em nada, eles não dão frutos, eles não dão nada. Então é assim que Jesus era visto como os judeus, alguém indesejado. E você também tem ele comparado aqui como uma raiz saída de terra seca. Obviamente, na Palestina, como é até os nossos dias de hoje, você tem um clima extremamente seco, tão seco que o solo fica árido ao ponto das raízes das plantas, elas ficam tão secas que elas meio que saem do solo. E acaba que essas raízes dessas árvores, elas se tornam um problema para as pessoas que estão ali, porque muitas vezes, você não vê, você acaba tropeçando naquelas raízes que são bastante grandes. Então, e outra coisa, ninguém se importa com essas árvores. Se elas chegaram nesse ponto de não estarem aguadas, estarem sem ser cultivadas, é porque ninguém se importa com elas e essas raízes saem dessa terra seca. O ponto aqui é o seguinte, tanto do broto tenro, como da metáfora aqui das raízes, é que Jesus, o Messias, para os judeus, eles o viam como alguém insignificante. Alguém até um certo ponto que era indesejado. Por isso que ele usa essas analogias. Então, o que nós temos aqui? Alguém, o Messias, o Salvador, que veio, que tem suas raízes humildes, suas origens humildes. Se você for ver, o que não causou impressão positiva nos judeus inicialmente, foi quando eles olhavam para de onde é que Jesus veio. Natural que o Messias ele venha, talvez, da sucessão real, como de fato Jesus era, mas por que ele não nasceu num palácio? Por que ele não nasceu nas camadas mais ricas da sociedade? Então, não é possível que o Messias seja esse nazareno, como eles chamavam, né? Que Nazaré era insignificante na época. E Jesus ele não nasceu no palácio, ele nasceu nas condições que nós sabemos que ele nasceu, em meio a animais, numa manjedoura, num estábulo, filho de um carpinteiro, vindo de Nazaré, como eu falei, é uma cidade insignificante. Então aqui fala das origens, então não tinha nada nas origens de Jesus que fizesse com que eles olhassem e vissem, não, esse aqui é o Messias, pelo contrário, esse aqui é como uma raiz seca de terra, insignificante, até que nós não o desejamos. E quando Jesus cresceu e tornou-se adulto, não mudou muita coisa, porque quando a gente vai na segunda parte do versículo 2, olha o que eles dizem, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Quando você vê que não tinha qualquer beleza, você tem a única descrição da aparência de Jesus, ainda que o contrário. Aqui não está dizendo que Jesus era feio, simplesmente está dizendo que Jesus não era alguém que chamasse atenção por ser um homem extremamente bonito. Qual o contexto aqui? Rejeição dos judeus. Como é nos nossos dias, antigamente as pessoas escolhiam as outras para os cargos de liderança pela beleza. Só você ver o que foi que eles fizeram com Saul. Saul, a Bíblia é muito clara que Saul era muito bonito, principalmente em termos de rosto. Mas Jesus não tinha nenhuma beleza que atraísse os judeus. Então, origens humildes, que não interessavam, não era uma pessoa bela e também não era uma pessoa cuja aparência tivesse alguma majestade que os atraísse. Ou seja, alguém com uma presença física imponente, que inspirasse medo, intimidação. Jesus não tinha nada disso, ou grandeza até. Então não tinha nada na aparência de Jesus de belo, ou que tivesse de grande, pelo menos em termos físicos. E nesse versículo aqui, como eu falei para vocês, é a única descrição extremamente vaga da aparência de Jesus, e o que ele nos ensina aqui é que provavelmente Jesus não tem nada a ver com essas pinturas que nós vemos, onde Jesus ele é extremamente nada contra quem é louro do olho azul, mas não era isso assim que Jesus era. Ele não atraía as atenções. Nos filmes nós sempre vemos os discípulos de Jesus o mais bonito entre eles. Na verdade, pelo que esse versículo está dizendo, se nós pudéssemos tirar uma foto de Jesus vestido da mesma forma que os discípulos, era capaz da gente errar quem ele era, porque ele era aparentemente comum da mesma forma como todos os outros. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então os judeus o desprezaram por causa das suas raízes significantes, sua aparência comum
e também pela forma como ele morreu. O versículo 3 já vai introduzir Jesus na sua morte. A gente sabe que Jesus ele disse claramente que ele era o Messias. Mas em vez de se ele era o Messias, por que é que ele terminou a sua carreira não em glória e majestade? Por que ele terminou a sua carreira crucificado, como os piores tipos de criminosos eram? E como nós sabemos, as Escrituras amaldiçoavam aqueles que eram pendurados no madeiro. Então, isso causou que Jesus, no seu nascimento, durante o seu ministério, porque ele não tinha nenhuma imponência na sua aparência, e principalmente na sua morte, ele foi desprezado e rejeitado. E tem mais, vai dizer que ele não atraía atenção, porque ele era um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Tem uma passagem muito interessante acho que é em João 8, que os judeus eles estão falando de Jesus e ele diz: você não tem nem 50 anos ainda. Quantos anos Jesus tinha na época que ele morreu? 33, por volta disso aí. Por que eles não disseram, você não tem nem 40 anos? Porque provavelmente a aparência de Jesus era a aparência de alguém mais velho. E geralmente a gente sabe que pessoas mais novas que têm essa aparência, principalmente nessa época, eram pessoas que eram consumidas muitas vezes por sofrimentos. Então, se você vê uma pessoa que sofre, você vê que a aparência dela vai envelhecer tranquilamente. Por que Jesus, sendo perfeito, ele chegou aos seus 33 anos com a aparência de alguém que provavelmente parecia ter 50 anos? Porque perfeito como ele era quando ele veio aqui, imagine, você é sem pecado e você não só entra no mundo pecaminoso, como você tem contato com o pecado diariamente. Inclusive, vocês vão ver lá em Lázaro, quando diz que Jesus chorou, ele não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque Lázaro ia ser ressuscitado e ele sabia disso. Ele chorou ao ver os efeitos da morte de Lázaro nas pessoas. Então, é quase como se Jesus fosse uma esponja que absorvesse todo o sofrimento aqui dessa terra, exatamente porque aquilo não era natural para ele, porque ele era sem pecado e ele conheceu, melhor do que qualquer pessoa, os efeitos do pecado. Então, ele era de fato um homem, como diz aqui, que de dores e que sabe o que é padecer, que é familiarizado com o sofrimento daquelas pessoas, do ser humano, da raça humana, por causa do pecado. E também não ajudou nada para os judeus, porque já não tinha aparência, era comum, não era imponente, ainda tinha essa cara de uma pessoa sofrida, não ajuda. Nós queremos alguém que é bonito, para ser o nosso rei tem que ser bonito, tem que ter uma aparência majestosa e nada dessa cara de sofrimento. Então, no fim do versículo, aliás, ele ainda vai falar aqui no versículo 3 o seguinte: homem de dores sabe que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Quando foi que isso aconteceu? Que é literal, irmãos. Se você for ver lá em Isaías 52:14, que eu falei que faz parte dessa sessão, olha só. Como pasmaram muito à vista dele. As pessoas olharam para ele e ficaram pasmadas. Quando? Quando ele estava na cruz. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, Jesus ele ficou tão desfigurado por causa de todas as torturas que foram impostas a ele, antes e durante a crucificação, que você não conseguiria nem olhar para ele, sem ter aquela sensação de nojo, de asco, por causa da pessoa que estava lá coberta de sangue e cuspe, com a coroa de espinhos, totalmente desfigurada. Esse é o Messias? Os judeus pensaram. Totalmente, alguém que a gente não consegue nem olhar para ele, não é só porque ele tem uma aparência ordinária e não é imponente. Isso aí na cruz é o Messias? Negativo. E no final do versículo ele vai dizer que eles o desprezaram e não fizeram caso dele. E você sabe que Jesus ele em hebraico é Yeshua, que é o nome que a gente traduz significa Salvador. Os judeus eles fazem um trocadilho com Yeshua, chamam Jesus de Yeshu, tira só essa letrinha, que tem outro significado completamente, que significa deixe que o seu nome seja apagado. Não é conhecido como Yeshua, é o Yeshu. Os rabinos chamam Jesus do transgressor, o pendurado, que é a mesma coisa que o amaldiçoado. Eles inclusive inventaram a história de que Jesus era um filho bastardo de soldado romano com Maria, que até hoje, para eles é tida como verdadeira. E eles não tinham nenhuma estima por Jesus. Em hebraico, não ter estima por alguém,
Basicamente, quando você considera uma pessoa como se fosse um nada, alguém que para você simplesmente não existe. Para os judeus, da mesma forma como para muitas pessoas do mundo, Jesus é um ninguém. E detalhe, quem está falando isso aqui são eles. Eles estão olhando para trás e vendo como eles trataram Jesus. E queira ou não queira, era assim para a gente também. A gente podia talvez não ser tão radical por causa da nossa formação, talvez católica ou até espírita, antes da gente se converter. Talvez a gente não amaldiçoasse Jesus, mas pela nossa vida que nós levávamos antes de sermos convertidos, sermos salvos. Jesus, na melhor das hipóteses, era só um homem bom que nos ensinou a amar os outros, na melhor das hipóteses. Então nós não pense que, não coloque os judeus numa categoria à parte, como se eles fossem um povo horrível. Eles na verdade só representam tudo que aqueles que não são crentes pensam ou falam acerca, ou tratam Jesus, a forma como eles tratam Jesus. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos começar pelo finalzinho. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que eles estão dizendo? Por que ele está desse jeito, esse homem? Por que ele foi abandonado por Deus? Qual foi a acusação que levou Jesus para a cruz? Se você vê nos evangelhos, eles ficam tentando acusá-lo de várias coisas. Mas quando ele diz, lá em Mateus, que eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, reportando-se a Daniel 7, ele estava fazendo uma declaração da sua deidade. E aí vocês vão ver que lá os judeus rasgam as suas vestes, está vendo? Blasfemou. Blasfêmia só acontece quando envolve Deus. Então, se for uma blasfêmia é porque ele estava arrogando para si a divindade. Então, o crime que levou Jesus para o madeiro foi, teoricamente, a blasfêmia. Que se ele não fosse quem ele estava dizendo que realmente era blasfêmia. Aquele que diz que é Deus e não é um blasfêmio. Então, eles olhavam, reputavam os aflitos, ferido de Deus e oprimido. Está vendo? Ele blasfemou, disse que era Deus, e aí Deus foi lá, e olha o que Deus fez com ele. É isso que eles pensavam. E ele vai continuar. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O que significa isso aqui? Será que é enfermidade de doença? Não, porque senão a gente não ficava doente. Né? Se isso aqui fosse enfermidade de doença, se ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o crente não era para sofrer uma dor na unha e muito menos ficar doente, muito menos morrer de doença nenhuma. Não é isso que ele está dizendo. Essas enfermidades aqui são os nossos pecados. E as dores são as consequências dos nossos pecados. E todos nós, ainda que tudo que a gente passa aqui na terra, todos os nossos sofrimentos vêm de duas coisas. Ou o nosso próprio pecado, ou o pecado dos outros. E no final das contas, todo o nosso sofrimento vem do fato de nós vivermos em um mundo caído, um mundo pecaminoso. E o que significa dizer que ele tomou e levou sobre si as enfermidades e os nossos pecados? Significa que ele carregou sobre si, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, como se fosse dele. Ele absorveu sobre si, na cruz, os nossos pecados, como se ele tivesse pessoalmente cometido todos esses pecados. E aí o versículo 5 vai falar das consequências dele ter feito isso. Olha só. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 4 vai falar de como Jesus tomou os nossos pecados. Como eu falei, o versículo 5 vai falar das consequências que ele sofreu por ter feito isso. Se a gente for pensar, o homem era para ter sido exterminado lá no Éden. Por quê? Porque Deus prometeu que ia haver morte por causa do pecado. De fato, houve a morte física, ainda não tão rápida quanto queria. A morte espiritual foi imediata. Mas por que a gente está aqui? Se a gente peca, o salário do pecado é a morte. Então, nós éramos para morrer no primeiro pecado que a gente comete. Na verdade, todos nós, salvos, mesmo salvos, escute o que eu vou dizer, todos nós ainda merecíamos morrer, quer dizer, antes de sermos salvos. Tem crente de um lado e para o outro dizendo, Deus deveria me dar isso, Deus deveria me dar isso. Deixa eu dizer que a única dívida de Deus conosco é o inferno. É a única coisa que a gente merecia de Deus. A única coisa que Deus
tinha que dar para a gente é o inferno. Mas ele não deu, por causa da sua graça e da sua misericórdia. E não deu porque Jesus absorveu, tomou sobre si os nossos pecados. E a razão pela qual nós ainda estamos aqui é exatamente porque 2000 anos atrás esse pagamento foi feito. Para aqueles que creram no Messias antes e para aqueles que creram no Messias depois. Mas a cruz é o ponto focal dos que vieram antes e dos que vieram depois. Então nós só não morremos por causa dos nossos pecados, por causa da obra de Cristo. Então, vamos para as consequências. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado significa literalmente ser perfurado. Jesus foi perfurado? Sim. O que é transgressões? É violação à lei de Deus. O que é violação à lei de Deus? Definição básica de 1 João. É pecado. Então Jesus sofreu fisicamente e literalmente foi perfurado por causa das nossos pecados. Foi diversos furos na cabeça, causado pela coroa de espinhos. Furo feito ao lado depois, quando ele já tinha morrido por um soldado romano. Os furos em cada mão, e um furo nos seus 2 pés. E ainda diz aqui que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Significa moído, esfacelado em pedaços. É uma palavra que vai falar de algo extremo. É como se você pegasse e moesse, esfacelasse uma pessoa. E aqui é uma referência a toda a tortura e o espancamento brutal a que o corpo de Jesus ele foi submetido. Então, tapas, murros dos soldados romanos, bateram na cabeça dele com varas, e essas pancadas com certeza fizeram ele sangrar. E aqui, a Bíblia não relata, mas pelos relatos históricos, a gente tem certeza que a Bíblia diz que ele foi torturado. Quando ele voltou, quando Pilatos mandou que ele fosse torturado, quando ele voltou, e eles eis aqui o homem, ele estava dizendo para os judeus, vocês estão vendo isso aqui? Jesus provavelmente todos ensanguentados, vocês ainda querem que eu condene essa pessoa? E a gente sabe pelos relatos históricos que eles eram levados, e Jesus, provavelmente foi o que aconteceu com Jesus, e eram espancados com chicote por 2 soldados romanos, um à direita e um à esquerda, e não era qualquer chicote, era um chicote que tinha chumbo, latão, pedaços de ossos que cortavam com navalhas e às vezes até pregos. E uma vez que você está espancando alguém com um chicote e que qualquer desses materiais enfia na carne, quando ele vem, ele provavelmente arranca pedaços da pele da pessoa, inclusive deixando às vezes órgãos expostos. Então ele estava completamente dilacerado quando ele voltou lá para Pilatos, e foi nessas condições que ele foi encaminhado para a sua crucificação. Então, ele de fato foi moído. Isso aqui foi falado 700 anos antes. O versículo ainda diz que o castigo que nos trouxe paz, e aqui, perceba que eu estou falando só sobre o castigo físico, que não foi o pior castigo que Jesus sofreu. Então, esse castigo nos trouxe, como é que ele diz aqui? Trouxe paz. Aí a gente pensa logo na paz que excede todo o entendimento. Você só tem paz que excede todo o entendimento, que é uma paz interna, porque antes você fez uma paz com Deus. Vocês entendem isso? A paz que nós temos hoje, ela é consequência da paz que nós temos com Deus. E nós só temos paz com Deus porque nós agora não somos mais inimigos de Deus. Nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, por adoção, por causa do que o Filho unigênito de Deus fez por todos nós. O mundo está em guerra com Deus. Você imagina você guerrear contra... Você acha que guerrear contra o diabo é ruim? Você imagine guerrear contra Deus. Porque o diabo já é perdedor, já vai perder. E Deus, você já sabe também que ele vai ganhar. Então nós, através de Cristo, pelo que ele fez, o castigo que ele sofreu, trouxe paz para a gente. A paz com Deus, para que aí sim a gente pudesse ter a paz interna. E pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. No original, pelas suas feridas, nós fomos curados. Literalmente, através de tudo que ele sofreu no seu corpo, nós fomos curados de quê? Das consequências espirituais dos nossos pecados, das quais a pior é a condenação eterna ao inferno. Então, cada vez que Jesus levava uma chicotada, cada vez que ele sentia mais dor, mais ele se aproximava da morte. Mas quanto mais ele se aproximava da morte,
cada chicotada que ele levava, mais a nossa dor era retirada, mais nós nos aproximávamos da vida, até que uma vez que ele concluiu todo o seu sofrimento, nós obtivemos a vida eterna. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De novo aqui, uma figura que nós não estamos muito familiarizados. Se eu tiver visto uma ovelha na minha vida, uma vez foi muito, mas a gente sabe por aqueles que conhecem de ovelhas que são animais extremamente tolos. Eu salvo engano, é o único animal que não tem defesa natural. Nem mordê-las conseguem. E são animais que, se eles não tiverem os seus pastores, eles têm uma tendência de se desgarrarem. Então são animais que dependem demais. Na verdade, se não tiver pastor, elas não conseguem sobreviver, elas não têm defesas contra os seus predadores. Isso aqui somos nós. Todos nós, eu sei que aqui são os judeus falando, mas nós podemos aplicar para todos. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. É a tendência do ser humano caído. Cada um se desviava pelo seu caminho, porque é óbvio, todo mundo tem o caminho, todo mundo sabe o que quer, todo mundo acha que sabe o que é certo, então cada um vai pelo seu caminho. Quando na verdade o único caminho que nos tira dessa condição, obviamente, é Cristo, por meio do seu sacrifício. Então isso aqui está falando algo da nossa natureza. Da mesma forma como as ovelhas têm essa tendência, porque é da sua natureza serem tolas, se desgarrarem e serem facilmente vítimas de predadores, é a mesma coisa nós. Antes, nós éramos no mundo e sofríamos com todas as consequências de sermos do mundo. E hoje, tente sair da linha, você como crente. Não estou falando de perder a salvação. Você vai levar uma disciplina de Deus bem rapidinho, para lhe mostrar como é que as coisas eram antes, caso você tenha se esquecido. Porque quando nós nos afastamos do nosso Deus, nós vamos nos encontrar com os predadores lá de fora. E fatalmente nós vamos sair feridos. E como eu falei, isso não vale só para os judeus, vale para todos nós. E aqui está falando uma coisa sobre, como eu falei, da nossa natureza. Não é que a gente precisa de um Salvador por causa das coisas que a gente faz. A gente precisa de um Salvador por quem nós somos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Vocês veem a diferença? Porque as pessoas, é a nossa natureza que extravasa em pecado. O nosso problema está dentro. O que a gente faz é consequência de quem nós somos. Então nós precisamos de alguém que nos salve de quem nós somos na essência. Não só daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é consequência, é uma exteriorização daquilo que nós somos. No fim do versículo é feita uma afirmação muito importante, olha só. E aqui Deus aparece na passagem. Deus, o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra cair, cai violentamente em cima, aqui falando também acerca da sua morte. Então, a iniquidade de que nós somos culpados, ela vai não ter efeito sobre nós eternamente, mas vai ter efeito sobre Jesus. Ou seja, quando ele leva os nossos pecados sobre si, ele é tratado como se ele, isso aqui é importante, ele é tratado como se ele mesmo tivesse cometido todos aqueles pecados. E nós somos tratados como se nós não tivéssemos cometido nenhum daqueles pecados. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, que vai introduzir talvez a parte mais importante aqui, se você ver no final do versículo 6, quem é que fez cair sobre ele a iniquidade? Nós todos? Senhor. O Senhor é o próprio Deus. Então aqui nós temos o mecanismo da salvação, apontando para o autor, eu sei que Jesus também é, mas o autor da nossa salvação, que é o próprio Deus. 7. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui nós temos de novo Jesus sendo oprimido e humilhado, se refere ao sofrimento e ao abuso. Vocês estão percebendo a quantidade de palavras que ele usa aqui para mostrar o que Jesus, no caso aqui o Messias, iria sofrer, que ele suportou em relação à sua condenação. E aqui ele vai dar um detalhe muito interessante, ele vai falar de outro animal. Ele vai falar, entenda, nós somos comparados com ovelhas,
Mas aqui, Jesus é comparado como um cordeiro. E essa comparação, ela não é à toa. João Batista já chamava Jesus do Cordeiro de Deus. E a figura aqui remete ao Antigo Testamento, que é daquele animal. Você sabia por que o animal, se escolhia um animal para ser sacrificado? Porque o animal não tem pecado. Então, claro que a morte daqueles animais no Antigo Testamento não tinha nenhum condão de satisfazer a justiça de Deus, porém era uma representação do Cordeiro de Deus, que quando viesse, esse sim, de acordo com o seu sacrifício, por causa do seu sacrifício, seria definitivo e válido para todos aqueles que fossem os eleitos de Deus. Então, a figura do animal morrendo é trazida aqui na figura desse Cordeiro em Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Segura aí essa expressão Cordeiro de Deus, que a gente vai, já vamos usar ela. Então, a salvação não vinha por esses animais, era um sacrifício inocente, que com Jesus, que era o Cordeiro de Deus, foi perfeito e definitivo. Mas a figura que ele diz aqui é como se fosse, ele diz aqui, como o cordeiro foi levado ao matadouro, aí ele muda. Agora ele vai comparar Jesus agora não mais como cordeiro, como ovelha. Como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, não abre a boca. O que é isso aqui? As ovelhas, de novo, eu nunca vi, aliás, já vi reportagens de ovelhas que elas chegam a morrer se você não tosqueá-la. Porque elas ficam tão pesadas que a primeira providência elas caem. Se elas caem, não conseguem se mexer. E elas ficam num calor tão grande que elas podem até chegar a óbito por causa de todo o seu pelo. Então, você vê como elas são dependentes dos tosqueadores, que são os pastores. Então, se você vai abater uma ovelha, quem é que vai levar essa ovelha para ser abatida? É o pastor, é o tosqueador, que é o mesmo, né? Então, por que ela vai muda? Porque ela confia no seu pastor. Porque o seu pastor nunca fez mal a ela. Então, sem saber que ela vai ser abatida, ela não esperneia, porque ela não tem, pelo menos naquele momento, nenhum registro do pastor, aquele que só cuidou dela fazendo mal a ela, ainda que ele esteja levando ela para o abate. Então, a comparação entre Jesus e uma ovelha não comunica somente o silêncio, e se você for ver Jesus, ele não responde a ninguém. O que é um comportamento, quando ele está sendo acusado, o que é um comportamento estranho, tanto se ele fosse inocente como condenado. Uma pessoa inocente, quando ela é acusada de algo que ela não cometeu, o que é que ela faz? Ela tenta provar sua inocência. Ele não fez isso. E uma pessoa que é culpada, ou ele clama por misericórdia, ou ele tenta fugir para não sofrer a punição. Jesus também não tomou nenhuma dessas atitudes. Ele simplesmente aceitou aquela punição, sabendo que era injusta, e vocês acham que Jesus não tinha argumento para conseguir sair dessa situação? Mas por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não iria se rebelar contra a vontade do próprio Deus, por isso que ele foi mudo. E a comparação de Jesus e uma ovelha não quer comunicar somente o silêncio dele indo em direção à sua morte, mas também, isso aqui é muito importante, o fato de que, da mesma forma como o pastor sacrifica a ovelha que ele cuidou, aquela ovelha que ele ama, e acredite, para você ser pastor de ovelha, você tem que amar suas ovelhas, estou falando de pastor literalmente, aquele nunca fez mal, que é preciosa para ele, que ele é capaz de morrer tentando salvar a ovelha de um animal selvagem, que ele trata como se fosse um membro da sua família. Deus pegou o seu próprio filho, com quem ele tinha uma união eterna, que ele ama mais do que qualquer coisa nesse universo, e ele o sacrificou. Essa é a ligação que ele está querendo fazer aqui. Versículo 8 vai continuar. Versículo 8: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Essa expressão aqui, juiz opressor e arrebatado, elas eram usadas no tribunal, são termos técnicos usados no tribunal. Juiz opressor significa, é uma referência à natureza ilegal do julgamento de Jesus. Não preciso entrar em detalhes, porque a gente sabe que ele era inocente. E o que significa ser arrebatado? É simplesmente ele foi levado, certo? Não é o arrebatamento que a gente pensa, não. Ele foi levado. Então, por juiz opressor, ele foi levado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem era a linhagem de Jesus? Eram os judeus. Quem foi do seu povo que se importou com o julgamento de Jesus?
e defendeu. Os judeus sabiam que ele era inocente. E lembrem-se de um detalhe, saindo lá de onde ele estava com Pilatos até a cruz, ele tinha que atravessar, era comum os condenados terem que atravessar a cidade inteira. Então exatamente para aumentar a humilhação, então todo o povo judeu viu Jesus indo ser crucificado, viram todos, já tinham visto os milagres que ele tinha feito, mas não abriram a boca. Ninguém defendeu ele. Ninguém disse, esse homem é inocente. Eles poderiam, por quê? Porque se tivessem dito, eles mesmos iriam ser mortos. Ou seja, todo esse processo, da acusação até a sua morte, Jesus estava completamente só. Nem os seus próprios discípulos estiveram com eles, como a gente sabe, eles fugiram. E o resultado disso foi que ele foi cortado da terra dos viventes. O que quer dizer isso? Foi morto. Quem é cortado da terra dos viventes, que é aqui, é alguém que é morto. E no final do versículo, nós somos lembrados mais uma vez que Jesus ele não foi morto por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados, quando é dito que por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Esse meu povo aqui é um termo técnico que Isaías usa para os judeus, que é exatamente para deixar muito claro que ele era inocente. Por isso o juízo foi opressor, foi ilegal todo o julgamento. Então, versículo 8 vai falar do julgamento, vai falar da morte de Jesus, propriamente dita, e o 9 vai falar do funeral dele. Designaram na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. De novo, ele está dizendo, de novo ele diz que ele era inocente. Nem dolo algum se achou em sua boca. Quando o criminoso ele morria na cruz, o seu corpo era deixado alguns dias para os pássaros comerem as partes, começando pelos olhos, depois eles picavam ele, deixavam ele totalmente desfigurado. E aí depois, quando já estava apodrecendo, lá eles pegavam e jogavam no vale do Rinom, que era o lixão de Jerusalém. Que era para lá que era o corpo de Jesus, era para ter ido. Só que ele designaram a sepultura com os perversos, ou seja, ele ia para o mesmo canto onde os outros criminosos iam, mas com o rico esteve na sua morte. O corpo de Jesus foi foi sepultado na sepultura de quem? José de Arimateia, que ele era um homem rico. Olha aqui, 700 anos antes. Olha o grau de detalhe da profecia de Deus. Aí ele diz, posto que nunca fez injustiça. Por que é que o corpo de Jesus não foi parar no Vale do Rinom? Porque importava para Deus que o corpo de Jesus não fosse degradado. Ele precisava de um sepultamento digno, porque ele era inocente. Jesus só sofreu na medida que esse sofrimento contribuiu para a sua obra expiatória na cruz. Uma vez que ele morreu, e ele disse, está consumado, acabou. É como se Deus dissesse, basta, acabou. Processo de humilhação do meu filho, que começou lá na encarnação, quando ele veio para cá, mesmo sendo Deus, se você for ver lá, por exemplo, em Filipenses, vai dizer que ele se humilhou, tornando-se obediente. Até quando que ele se humilhou? Até a morte, acabou a humilhação. A partir de agora, nós vamos ter outro processo que vai se iniciar, o processo da exaltação. Então, mesmo com o corpo de Jesus aqui, acabou, a humilhação para ele acabou. Nem o seu corpo vai para um lugar que não é, que é indigno. E aí nós vamos ter aqui no versículo 10, que eu quero que vocês prestem bem atenção. E aqui é onde a gente vai entrar com a glória de Deus. Olha só. Todavia, ou seja, fazendo a transição aqui, ele não falou que ele era justo? Não foi no versículo 9, nem dolo algum se achou em toda a boca. Mas mesmo ele sendo uma pessoa justa, todavia, ao Senhor, a Deus, Pai, agradou moê-lo fazendo enfermar. O que esse versículo está dizendo aqui? Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem matou Jesus? Foram os judeus? Em termos de físico, eles só denunciaram, eles não fizeram nada com Jesus. Eles entregaram, mas eles não botaram os pregos, eles não espancaram Jesus, não fizeram nada. Pelo menos lá no Siné teve um espancamento, mas não foi o que deixou Jesus desfigurado. Eles entregaram. Os romanos mataram Jesus. O que foi que Pilatos disse? Ficou admirado que Jesus já tinha morrido, você lembra dessa passagem? Vão pedir o corpo, mas já morreu? Porque não era natural, mesmo passando por tudo aquilo, uma pessoa morrer tão rápido na cruz.
Os romanos fizeram tudo aquilo com Jesus, mas não foram eles que mataram Jesus. Quem matou Jesus? Foi Deus. Houve 3 horas de escuridão, de meio-dia até as 3 da tarde. Escuridão na Bíblia significa julgamento. O que foi que estava acontecendo na cruz? Vocês têm ideia? Se nós não tivéssemos sido salvos, nós iríamos sofrer uma condenação eterna no inferno. E isso não pode mudar, a não ser que alguém sofra uma condenação eterna no inferno no nosso lugar. E se eu disser para vocês que durante essas 3 horas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele pagou, porque a gente não para pensar. Tudo que nós íamos sofrer eternamente, ele pagou em 3 horas. E quando Deus olha para Jesus, esse versículo vai dizer que ele se agrada de tudo que tinha acontecido com Jesus. Que espécie de Deus masoquista é esse? Que gosta de ver o seu próprio filho sofrendo. E aqui é onde entra a glória de Deus. Por que a morte de Cristo trouxe glória para Deus? E eu vou dizer para vocês, foi o que mais trouxe glória a Deus. A morte de Jesus glorifica a Deus. Tem várias razões, eu vou dar aqui 2. Porque ali na cruz de Cristo, a justiça de Deus no que diz respeito aos seus eleitos foi satisfeita. A gente pensa em Deus, ele tem vários atributos. A soberania, onisciência, onipresença, amor e justiça. O que é a justiça de Deus? Deus, ele procede de forma reta, sempre. E proceder de forma reta significa se opor a tudo aquilo que não é reto, tudo aquilo que é errado. E quando um Deus se encontra com qualquer espécie de pecado, ele só pode ter uma reação, se ele quiser ser justo. É derramar sua ira. A ira de Deus é derramada sobre cada ser humano. Porém, naqueles que são salvos, ela foi derramada na pessoa de Cristo. Para aqueles que rejeitam a Cristo, ela será derramada eternamente no inferno. Você sabia que as pessoas no inferno, odiando a Deus, vão odiar a Deus mais, elas vão glorificar a Deus? Porque no inferno, elas vão estar recebendo exatamente aquilo que elas merecem. Ou seja, a justiça de Deus vai estar sendo satisfeita na condenação daquelas pessoas. E mesmo sem querer, elas vão estar glorificando a Deus, porque elas vão estar satisfazendo a justiça de Deus. Vão estar glorificando. Preste isso aqui. O diabo no inferno vai estar recebendo a sua punição e sem querer vai estar glorificando a Deus, porque ele vai estar recebendo a justiça de Deus. E Jesus na cruz, durante 3 horas, ele recebeu a punição que era para nós. Como é que alguém pode sofrer uma eternidade de punição em 3 horas? É simples. Porque aquela pessoa não era só uma pessoa, ela era o próprio Deus, que é eterno. Por que um anjo não podia ser o nosso Salvador? Eles não são perfeitos? Dentre outras razões, porque os anjos não são eternos. Só uma pessoa eterna pode sofrer uma punição eterna em 3 horas. E só uma pessoa eterna, para ser uma pessoa eterna, ela tem que ser Deus. E no final, quando se eu for lá nos evangelhos, vai dizer, ele termina aquelas 3 horas, durante as quais ele não chama Deus de Pai. Ele diz, Deus meu, porque me abandonastes? Porque naquele momento, para Deus, por isso que agradou a ele moê-lo, quem é que estava lá? Todos nós. Era Jesus, mas representando a todos nós. Mas depois, quando se encerra o derramamento da ira de Deus, ele volta a chamar ele de Pai. Pai, entrego a ti a meu espírito. Está tudo consumado. Por quê? Porque e aqui a gente não tem condições de entender isso, a união eterna da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela foi desfeita na cruz. Para que nós, coletivamente, fôssemos punidos. E Deus não só abandonou o seu Filho, como se agradou de puni-lo. Porque lá, a justiça de Deus em relação aos seus eleitos estava sendo satisfeita.
cada pecado que você comete hoje, e eu cometo, ele repercutiu há 2000 anos para Jesus. E isso faz com que a gente pense, né, quando a gente peca. Tudo que a gente faz em termos de pecado já causou uma dor a Jesus, não só física, mas durante aquelas 3 horas com o derramamento da ira de Deus. Mas não somente... de novo, o que foi que eu falei? Justiça de Deus é satisfeita no inferno, Deus recebe glória. Por causa da justiça de Deus que foi derramada, foi satisfeita pela sua ira sendo derramada em Cristo, quando era para ser sido derramada em nós, a justiça de Deus vai ser satisfeita. E Deus recebe glória por causa disso. Mas mais ainda, por que precisava tudo isso acontecer? Por que o pecado... Aí a gente vai começar a fazer perguntas aqui mais profundas. Por que o pecado... Por que Deus permitiu que o pecado entrasse? Já parou para pensar? Pessoal, a cruz não é um plano B. Nunca foi. Ela sempre foi o plano A. Desde quando Deus criou todas as coisas. Então a cruz, na mente de Deus, nos seus desígnios, nos seus conselhos, ela sempre foi uma realidade. Por quê? Por que Deus não podia pegar esse pecado? Não vai entrar no mundo. Ou por que Jesus teve que vir? Porque 2 atributos de Deus só florescem quando tem pecado. Graça e misericórdia. O que é a misericórdia? Quando você não dá aquilo que um pecador merece. O que é a graça? É quando você dá aquilo que ele não merece, porque ele é pecador. Os anjos não experimentaram e nunca vão experimentar pessoalmente a graça e a misericórdia de Deus. Nem os maus, porque vão ser punidos, e os bons, porque nunca pecaram. Eles conhecem da graça e misericórdia de Deus por causa do que Jesus fez por nós. Tanto é que se você for ver lá no Éden, o diabo foi completamente desprevenido. Por que ele botou Adão e Eva para pecarem? Porque ele achou que aconteceu o que aconteceu com ele. Totalmente perdido, para sempre. Mas aí Deus vem e mostra a sua graça e a sua misericórdia. E, uma vez que esses 2 atributos que só florescem no ambiente de pecado aparecem, nós, os salvos, nós iremos honrar, ou seja, dar glória a Deus de uma forma que nós não daríamos se nós simplesmente fôssemos perfeitos igual aos anjos. Vocês estão começando a entender? Então, glória a Deus, não é o objetivo? Quanto mais glória a Deus, melhor. Então, Deus permite que o pecado entre no mundo para que 2 atributos que não seriam revelados, graça e misericórdia, eles saiam, se mostrem, e aquele povo, em cima de quem ele derramou essa graça e misericórdia, venha honrá-lo e louvá-lo por toda a eternidade de uma forma que ele não seria honrado e louvado. Porque agora nós, povo de Deus, experimentamos a graça e a misericórdia de Deus. Isso foi possível por causa da cruz. Por isso que agradou a Deus moê-lo. Porque ali ele estava satisfazendo a sua justiça e ele sabia que por meio, mesmo seu filho sofrendo, no final das contas, o resultado é o que ele vai descrever aqui no final do versículo 10. Olha só. Quando der ele a sua alma, quem? O Messias Jesus, e perceba, quando ele der, ninguém vai tirar a vida dele, ele vai dar, e é o que acontece. Como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus morreu, mas alguma coisa muito estranha aconteceu. Pessoas mortas não veem a sua posteridade. Eu provavelmente não vou ver os meus bisnetos. Acho que eu não vou estar aqui. Mas Jesus viu a sua posteridade. Quem são os descendentes de Jesus? Todos aqueles que foram salvos. A igreja, inclusive. Não somente, mas a igreja também. Como é que Jesus pode ver a sua posteridade se ele está morto? Sim, ele não está morto. Porque ele ressuscitou, como ele disse que iria ressuscitar. E aqui nós temos uma profecia, ainda que implícita, sobre a ressurreição de Jesus. E diz ainda que ele prolongará os seus dias, o que quer dizer que ele viverá para sempre. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, da mesma forma como nós iremos ressuscitar para nunca mais morrer. E isso também vai ser objeto da nossa glória a Deus na eternidade. Porque a morte vai ser finalmente vencida. Vocês começam a ver a glória de Deus todo canto aqui.
por causa do que ele fez. E nós iremos olhar para a obra de Cristo e iremos dar mais glória a Deus por causa do que foi feito. Não só ele ressuscitou, não só ele verá sua descendência, como também a vontade do Senhor prosperará. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que ele receba a sua glória. Muitas pessoas, tem doutrinadores que dizem que a glória de Deus é o que permeia, é o fio condutor de toda a Bíblia. Tudo que acontece faz parte de um plano que vai ter como fim a glória de Deus. Então a vontade de Deus vai prosperar. E perceba como é que ele fez isso. Ele deu uma noiva para o seu filho, Jesus. Que é a igreja. Eu sei que existem outras pessoas salvas fora da igreja, não vou entrar nisso aqui. Mas a história da redenção sempre foi Deus recebendo glória, demonstrando, vamos dizer assim, o seu amor ao seu filho, dando a ele uma noiva que iria glorificá-lo por toda a eternidade. Porque também quando nós damos glória e glorificamos a Jesus, como a Trindade é um é só essência, quem é que recebe glória também? É Deus. Então a história da redenção é basicamente isso. Nós, a noiva, a igreja e todos os salvos, dando a glória a Deus, dando a glória a Cristo, e dando a glória a Cristo vai reverter para Deus por tudo que foi feito. Ou seja, não sei se você vai gostar disso aqui, espero que se você é crente você vai gostar. A nossa salvação não é o objetivo do plano de Deus, é o meio do plano de Deus, porque o plano de Deus é que ele receba glória. Ele dá amor ao seu filho dando a noiva, que vai glorificá-lo por toda a eternidade, e por tudo que ele fez, o seu filho recebe glória, ele recebe glória. Então, a nossa salvação é um presente de Deus Pai para o seu filho Jesus, que vai redundar em glória para ele por toda a eternidade. Então, essa passagem é espetacular em todos os sentidos, mas principalmente porque ela detalha um nível absurdo o grande plano de Deus através do seu Filho Jesus, morrendo na cruz por todos aqueles que creem. E não pense na sua salvação só, mas eu vou fugir do inferno. Não vai ter inferno para você. Mas tem um fim maior, que é glorificar a Deus. Por causa da forma como você foi salvo. Por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa da graça e da misericórdia que foram revelados. Isso dá um sentido mais profundo, não dá para a nossa vida cristã? Do que simplesmente, porque eu sou o fugitivo do inferno. Não é só isso. É muito maior do que isso. Você é alguém que vai estar trabalhando de forma ativa para dar glória a Deus por meio dessa grande obra que foi feita na cruz. Então, que nós nunca possamos cometer um pecado que a gente comete o tempo todo, que é o esquecimento. Esquecimento do preço que foi pago. E o meu apelo aqui para vocês é, como igreja individualmente, nunca se esqueçam de atrelar a glória de Deus à cruz. Nunca se esqueça do que Jesus fez por todos nós. Porque naquele dia do madeiro e antes de toda a criação, ele não se esqueceu de nós. Nós somos o meio para a glória de Deus. E se você é crente, isso para você é mais do que suficiente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse capítulo magnífico, que tivemos que nos apressar por causa do tempo, mas muito obrigado, Senhor, por dar essa palavra ao teu profeta Isaías, 700 anos antes dela se cumprir na pessoa do teu filho, e ainda com cumprimentos pendentes no povo judeu. Te peço por todos aqueles, Senhor, que aqui te conhecem, que eles possam aprofundar cada vez mais esse relacionamento, sempre tendo ciência de quem senta no trono principal da nossa vida é o Senhor. É o Senhor que tem que ser o principal. E te peço por aqueles que eventualmente não te conhecem, que algo que foi dito aqui possa servir de alerta, Senhor, para que eles saiam desse caminho de perdição, que pode vir devagar, mas um dia irá chegar, Senhor. Que eles tenham consciência de que apenas através da obra sacrificial e perfeita do teu Filho Jesus, eles podem escapar dessa tão grande condenação e terem o privilégio de, através do que Jesus fez, e sendo criaturas, agora filhos de Deus salvos, te honrar, te glorificar, te dar glória por toda a eternidade.
Te agradecemos em nome de Cristo. Amém.